Romanos capítulo 12, nós vamos ler até o versículo de número 8. 12, 1 a 8 diz o seguinte: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente e segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use de acordo com a sua fé. Se tem o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Oremos ao Senhor. Pai, essa é a tua palavra. E nós precisamos de sabedoria para poder entender a tua palavra. E que o teu Espírito nos traga o discernimento necessário nessa noite. E que o nosso coração esteja voltado para ti, esteja ligado em ti. E que a semente do Evangelho que está sendo semeada em cada coração possa produzir muitos frutos, Pai. E tudo que tenta roubar a semente do Evangelho, nós repreendemos em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém e amém. Queridos, nessa noite, com esse sermão, eu quero ser muito pragmático com as coisas que eu escrevi e entendi da parte do Senhor. Conforme nós falamos, ou eu disse a vocês, no mês de fevereiro, que a partir daquele tempo nós começaríamos a aprender sobre os 7 princípios governamentais, e nesse dia de hoje eu quero falar sobre um deles, na verdade o penúltimo daquilo que eu quero ministrar a vocês, que é o princípio da individualidade. E esse princípio, ele é um princípio muito incrível, porque se nós pararmos para pensar e compreendermos a grandeza de Deus, que em meio a bilhões de pessoas existe eu e você. E cada um de nós é único diante desse universo gigantesco de criação de Deus. Não existem pessoas com o mesmo DNA ou com as mesmas impressões digitais. Isso nos mostra que Deus criou seres biológicos únicos. Mas para Deus, porém, nós não somos apenas uma matéria biológica única. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, 26, nós encontramos essa revelação. E nós fomos criados essa imagem e semelhança de Deus com o objetivo também de nós podermos nos relacionar com Deus de igual para igual. Deus criou as criaturas, Deus criou os animais, seres até inteligentes. Mas como nós lemos, o apóstolo Paulo diz que é necessário um culto racional. O animal não tem essa racionalidade, não tem como interagir com o Criador nessa mesma perspectiva de entendimento e compreensão como Deus tem. Então Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança para nos relacionarmos com Ele. E a partir dessa particularidade que nós podemos nos relacionar
pessoalmente com Deus. Não nos relacionar quando nós estamos reunidos como igreja em uma assembleia. Quando se toca uma canção e todos adoram, não, mas de uma forma pessoal, de uma forma mais próxima, mais íntima possível. Ao longo da história bíblica, ao longo da história da criação, nós vamos ver, através dos textos sagrados, que o homem se relacionou com Deus pessoalmente. Todos aqueles que depositaram a fé no Senhor conseguiram se relacionar com Ele. Mas, porém, quando chegou na plenitude do tempo, assim como Paulo fala aos Gálatas, quando chegou a plenitude do tempo, todo o projeto de Deus para a humanidade se revelou. Deus enviou o seu Filho para realizar a obra da redenção. E por meio de Cristo nós recebemos a plena revelação da graça de Deus. O acesso à salvação pela graça mediante a fé. E agora, por meio de Cristo, podemos nos relacionar pessoalmente com o Criador. Desfrutando dessa comunhão que foi restaurada por Cristo. E hoje, através do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, nós vamos compreender a importância desse relacionamento individual entre Deus e o homem, e entre os próprios seres humanos aqui na terra. Então nós vamos ao texto bíblico e vamos ver o apóstolo Paulo, primeiro do versículo 1 até o 3, falando sobre uma transformação de mente que nós precisamos ter. E falando também sobre a individualidade. E quando nós paramos para analisar o capítulo 12, nós percebemos logo o sentido daquilo que Paulo deseja a partir daquele momento em sua carta aos Romanos. Porque Paulo usa um conectivo de conclusão que nós chamamos portanto. Ele começa o capítulo 12 dizendo, portanto, irmãos. Paulo está começando a transicionar, não um novo assunto, mas a aplicação daquilo que ele tratou nos capítulos anteriores. Do capítulo 1 até o 11, nós vamos ver que Paulo ele aborda termos não, meu Deus, fugiu. Doutrinas tão importantes do cristianismo. Paulo ele vai falar sobre a salvação, sobre a justificação. Ele vai falar sobre a nova vida em Cristo. Então esses temas começam a partir de agora a fazer um sentido prático para a igreja aos Romanos. Então não basta apenas nós entender que somos salvos mediante a fé. Não basta apenas entender que nós temos uma nova vida em Cristo. Não basta você entender isso. Agora, nós como crentes do Senhor, precisamos aplicar tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É a partir disso que Paulo começa a falar, a partir do capítulo 12. E nessa transição nós vamos ver que quando Paulo diz, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus. Que misericórdias são essas, pastor? Aquelas que ele falou nos capítulos anteriores. Então, meus irmãos, não basta apenas você saber. Não basta apenas você entender. Nós precisamos fazer com que Cristo seja visto em nós. Nós precisamos ser em nossa vida uma cristoformia. Nós precisamos ser a forma de Jesus. Todo cristão que ouve, todo cristão que lê, todo cristão que aprende, precisa ter atitudes de Cristo. Então é sobre isso que Paulo vai começar a falar agora.
renovem a mente, mudem a maneira de pensar, mudem a maneira de viver, porque vocês precisam transmitir a Cristo com as atitudes de vocês. Então, por causa de tudo que Cristo fez por nós precisamos ter uma nova atitude. Nós precisamos viver de uma forma que reflita Cristo. Nós precisamos ter uma revelação progressiva do caráter de Cristo. Nós não podemos viver moldados pelo mundo. Nós precisamos ser novos moldes agora, termos os moldes de Cristo. Então, por isso que no versículo 3, Paulo vai dizer que nós precisamos aprender a ser humildes. Que nós precisamos aprender a ser moderados quando diz respeito a nós mesmos. Não podemos agir com superioridade em relação ao próximo. Pelo contrário, nós precisamos viver com a atitude de Cristo em nossas vidas, principalmente na maneira como nós nos relacionamos com o próximo. Quem é o meu próximo? Aquele que está mais próximo de mim. Dependendo do contexto, o seu próximo é o seu cônjuge. Dependendo do contexto, o seu próximo são seus filhos. Dependendo do contexto, o seu próximo são os colegas de trabalho. Todo aquele que está mais próximo de mim, em determinada ocasião, ou na comunidade que eu vivo, é o meu próximo. Então, com todas essas pessoas, famílias, igreja, colegas de trabalho, aonde eu estiver, eu preciso necessariamente refletir a Cristo, porque eu carrego algo na minha vida. Isso que eu carrego não pode gerar em mim superioridade, mas deve gerar em mim humildade. Humildade ao ponto de eu refletir a Cristo na vida das pessoas. Porque o padrão do mundo não pode estar em nós. O molde segundo o mundo pensa não pode estar em nós. Os nossos relacionamentos, como nós vivemos, não podem ter o molde do mundo. Essa palavra, não vos moldei, no grego original, é muito interessante, porque Paulo está dizendo, vocês não podem ter a forma do mundo. O mundo não pode formatar a sua vida. Todo aquele que é nascido de novo, aquele que entendeu as misericórdias dos capítulos anteriores, da salvação, da nova vida em Cristo, precisa praticar Cristo. Se relacionar da maneira de Cristo. É sobre isso que Paulo está falando. E como nós precisamos nos relacionar dessa maneira de Cristo? Compreendendo a individualidade de cada um. Esse é um dos maiores problemas que nós temos como indivíduos. Entender a individualidade. Entender que Deus criou cada ser distinto. E que todos não são iguais a você. Imagina como o mundo seria chato com várias pessoas iguais a você. Meu irmão, às vezes eu me sinto uma pessoa insuportável. E eu peço, Senhor, pelas misericórdias do Senhor, dê graça à minha esposa para ela me suportar. E nós não compreendemos isso, e porque nós não compreendemos, não temos essa revelação tão necessária, nós começamos a agir com as pessoas como se fosse mini nós. Como se fossem várias pessoas iguais a nós, e nós ficamos irritados, porque ele não está me entendendo, ele não está entendendo, porque ele não é você, e você não está sendo um bom cristão, porque não está compreendendo a individualidade. Mas pastor, eu sou uma só carne com a minha esposa, mas ela não é igual a você. É aqui que nós pecamos, é aqui que nós erramos. É aqui que nós geramos problemas na nossa vida. É aqui que nós geramos problemas maritais.
É aqui que nós geramos problemas como pais. É aqui que nós geramos problemas com os filhos. Porque nós não estamos fazendo aquilo que Paulo diz no versículo 3. Não vamos pensar de nós mesmos com superioridade. Sejamos modestos enquanto pensamos sobre nós. Amém ou não amém? Nós temos a dificuldade de nos relacionar na particularidade. Muitas vezes um grupo funciona muito bem, mas quando esse grupo começa a diminuir e nós começamos a conhecer cada qual na sua particularidade, nós temos problemas de nos relacionar. Porque nós não entendemos as pessoas através do olhar de Cristo. Nós entendemos as pessoas através apenas do nosso olhar. Nós não olhamos para as pessoas com misericórdia, como Cristo olha. E essa individualidade não é para produzir individualismo. Não é para produzir superioridade ou divisão. Porque cada um de nós, como somos únicos, precisamos compreender que nós pertencemos ou a uma família, ou a um corpo, ou a uma comunidade também aonde nós participamos. E é com esse pensamento de humildade e esse entendimento de individualidade que Deus nos criou, que nós precisamos nos relacionar. Portanto, nós vamos ver que logo nessa perícope, nesse recorte do texto, nós vamos entender que Deus criou o homem, criou você diferente. Todo mundo diz, eu quero casar com alguém igual a mim. Não faça isso. Porque você vai cometer uma grande asneira. Nós precisamos casar com os opostos. Porque nós precisamos que as pessoas somem em nossa vida. E as diferenças trazem somatório na nossa vida. Quando todo mundo é igual, todo mundo faz a mesma coisa, meus irmãos. Quando todo mundo é igual, sai tudo a mesma coisa. Mas quando existem diferentes, existem diversidade, existe criatividade, as coisas funcionam. Foi assim que Deus nos criou. Você pode dizer amém por isso? Isso é um princípio magnífico. Isso é um princípio que Deus criou e que nós não entendemos. Porque muitas vezes a nossa mente está sendo moldada pelo mundo. Os próximos versículos, do 4 ao 5. Paulo diz, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. Assim, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado aos outros. Como eu disse para vocês, a falta de percepção em relação à individualidade é um grande problema. Não entender que existem diferenças vai gerar muitos atritos em qualquer relacionamento. Em qualquer relacionamento. Nós sabemos que nesse contexto Paulo está admoestando a igreja, mas essa verdade ela se aplica em todas as áreas de relacionamentos interpessoais da nossa vida. E quando nós falamos sobre esse princípio de individualidade, aplicado nesses vários contextos que nós participamos, nós podemos pecar quando nós nos sentimos superiores de acordo com as habilidades que nós temos. E esse era um problema que estava acontecendo aqui. Paulo está dizendo que todas as diferenças, que todas as funções são importantes,
nesse caso, para o corpo de Cristo. E nos demais casos da nossa vida, dentro dos contextos que nós vivemos. Imagina, meu irmão, se no seu corpo só tivesse mãos. Ou se você tivesse um corpo cheio de pés. Ou se o seu corpo tivesse muitos olhos. Ou se você tivesse muitas orelhas. Tem uns aqui que não tem muitas, mas tem uns orelhão que Deus o livre. Eu o nariz. Imagina, não há. Porque isso é um corpo deficiente. Deus criou 2 olhos, Deus criou 2 orelhas, Deus criou 2 mãos, Deus criou 20 dedos. No caso do nosso presidente, são 19. Mas, todos os membros que foram criados, conforme os seus números, são aquilo que o corpo precisa. Paulo está dizendo que cada um com as suas habilidades, com as suas individualidades, com as suas diferenças são importantes, não importa o que se faz. Em outro texto, um pouco mais à frente, agora no versículo 22 e 23, Paulo diz que existem membros do corpo que parecem ser fracos, mas são indispensáveis para o corpo humano. Tem uns que nem aparecem, no caso, são os nossos órgãos internos. Paulo diz isso aqui. E eles são de tamanha importância para a vitalidade do corpo. São membros que são invisíveis. Às vezes, tem pessoas na igreja que nós nem sabemos quem são. Mas têm um papel muito importante no corpo de Cristo. Não são apenas aqueles que tocam, que são importantes, aqueles que pregam, aqueles que recebem vocês à porta, mas existe uma pessoa que eu não sei quem é. Mas se está aqui, diga amém e mostre para mim. Que é muito importante, foi muito importante esse final de semana para nós, e é um ser invisível até agora. Hoje eu cheguei na frente da igreja, olhei para o jardim da igreja e falei, meu Deus, quem que cortou a grama da igreja? Eu perguntei para o Felipe é um outro ser que sabe quase tudo que acontece aqui dentro. Eu falei, cara, quem cortou a grama da igreja? Está aqui essa pessoa que cortou a grama da igreja? Foi um anjo. Não sei, é um ser invisível, mas de tamanha importância para o corpo de Cristo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que cada habilidade que o Senhor te deu na sua individualidade não é inferior àquele que está aqui em cima, ou aquele que fala, ou aquele que é generoso nas suas ofertas. Não. Você é um ser distinto, que Deus criou para a sua glória e para o seu louvor. Tudo que nós fazemos é para engrandecer e para exaltar o nome santo do Senhor. Na verdade, a nossa individualidade, as nossas diferenças, elas são uma grande soma do contexto que nós estamos, do contexto que nós vivemos. Então não olhe para o pouco que quem sabe você pensa que faz, que aquilo não faz a diferença. Não, isso é uma mentira do inferno, porque quando nós todos juntos somamos, nós fazemos a grande diferença. Quantos aqui gostam de bolo? Diz amém. Pão. Eu pergunto para você, alguém gosta de comer fermento? Alguém gosta de comer farinha pura? Alguém gosta de pegar uma xícara de óleo e tomar? Não. Mas quando eu junto a farinha, quando eu junto o açúcar, quando eu junto o achocolatado, quando eu junto o óleo, quando eu junto todos os ingredientes do bolo e coloco no forno, aquele bolo se torna gostoso e incrível. Assim é o corpo de Cristo. Existem açúcares, existem óleos em nosso meio, existem fermentos em nosso meio, existem farinhas que, quem sabe sozinho, não fazem muitas coisas, mas quando nós somamos, meus irmãos, nós fazemos a grande diferença. Cada um tem um dom que Deus deu, e não é pouco,
Isso é para a glória do Senhor. Cada um é um ser individual. E quando nós somamos, nós refletimos a glória de Cristo aonde quer que nós estamos. Não existe habilidade que o Senhor deu dentro do contexto que nós participamos que é inferior e que não é necessária. Deus estabeleceu no corpo todos os membros e todos os membros são de suma importância. E aonde você está inserido, com a individualidade, com a particularidade que Deus te deu, eu quero te dizer nessa noite que é de suma importância. Nós não podemos mais nos sentir inferiores diante daquilo que Deus colocou na nossa vida. E por fim, do versículo 6 ao 8, nós vamos ver que a nossa individualidade, ela serve como um instrumento de serviço. Paulo vai dizer, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se tem o dom, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Em meio às nossas diferenças como seres humanos, recebemos diferentes dons. E a partir do versículo 6, Paulo começa a mostrar uma multiplicidade de dons que o Senhor deu para edificar o corpo. E dentro do Novo Testamento, a maioria das vezes que nós olhamos a palavra dons, é usado o seguinte termo, charismata. Charisma, que significa graça, que significa dádiva, que significa presente. Todo o dom que Deus dá ao homem é um presente que Ele derrama em nossas vidas. Cada habilidade que o Senhor te deu foi um presente que Deus colocou. Não importa o tamanho de aparecimento que tenha, mas foi algo que Deus deu. Mas o mais incrível é aquilo que o apóstolo Paulo se você tem dom de ofertar, faça com generosidade. Todos os dons que Deus coloca na vida de cada indivíduo é para a glória do corpo. Todo dom que eu recebo de Deus, na minha individualidade, é para derramar na vida de alguém. Por isso que nós precisamos entender que mesmo na individualidade dos dons, o Senhor coloca a coletividade para nós distribuirmos tudo aquilo que Deus nos deu. Os dons que cada um de nós temos deve ser distribuído no corpo de Cristo, distribuído dentro de casa, distribuído nos ambientes que Deus me colocou. Porque é um presente de Deus, que Deus me deu, mas para abençoar a vida do próximo. O ministério pode subir, que eu já estou finalizando. Então, meus irmãos, Deus nos fez únicos, não para sermos individualistas ou egoístas. Na verdade, a nossa singularidade deve ser utilizada para abençoar os ambientes que nós estamos. E eu pergunto para você nessa noite, o ambiente, ou melhor dizendo, o dom que Deus me deu, tem abençoado os ambientes que eu estou inserido? Você sabe se relacionar com as pessoas dentro da individualidade dela? Como está o seu casamento? Como está a sua vida com seus filhos? Como está a vida
com os irmãos na igreja? Como está a sua vida com os colegas de trabalho? Você respeita a individualidade? Não olhe as diferenças das pessoas como uma arma contra você, mas olhe a diferença das pessoas como uma arma ao favor da sua vida. Porque as habilidades que você não tem, Deus deu para outras pessoas para poder abençoar a sua vida. É nesse olhar que nós precisamos compreender. É dessa forma. Lá em casa, nós temos um círculo. Priscila, Marilene e Marcos. Esse círculo funciona assim. A Priscila tem vontade de comer. A Marilene sabe fazer. E o Marcos paga. Assim é a nossa vida nos ambientes que nós vivemos. Deus usa as pessoas para acrescentar na nossa vida. Então não olhe mais como uma guerra. Olhe como algo que você precisa. O mundo seria muito chato, cheio de você, meu irmão. Muito chato. Então vamos louvar ao Senhor pela individualidade que Ele criou na nossa vida. E vamos fazer a diferença nos unindo para a glória do Senhor. O seu marido é diferente de você, porque Deus fez o seu casamento para a sua glória. Então olhe isso com alegria e desfrute daquilo que Deus te deu. As diferenças que você convive é para o louvor e para a glória do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos nos perguntar: será que o dom que Deus me deu tem feito a diferença no ambiente que eu estou inserido? Será que o dom que Deus me deu tem feito a diferença? Será que eu tenho entendido que eu não sou inferior? Será que eu tenho entendido que Deus me fez exatamente dessa forma para eu somar nos lugares que eu estou?